eu vou passar a palavra para a professora Sara Azevedo, que vai apresentar o trabalho Adultério e Prostituição na Casa Imperial Romana, a construção da imagem de Messalina na literatura dos séculos I e II depois de Cristo. Ups. Estou me atrapalhando aqui com o compartilhamento da tela, só um minuto. Já está compartilhado. Agora eu tenho que colocar assim. Pronto. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo evento, pela organização desse evento, que está sendo um evento de muito aprendizado. E também gostaria, em segundo lugar, de mandar um beijo para minha mãe, porque é a primeira vez que ela acompanha, minha mãe está assistindo, é a primeira vez que ela me assiste apresentando a minha pesquisa. Então, o título da minha apresentação, né, Adultério e Prostituição na Casa Imperial Romana, a construção da imagem de Messalina na literatura dos séculos I e II depois de Cristo. Messalina foi uma das mulheres que eu estudei durante o mestrado e o doutorado. Ô, então, Sara, desculpa interromper um segundinho, perdão. Sim. É que para a gente aqui, a sua apresentação está tela preta. Ai, meu Deus. Não sei se você está já... Isso, agora ela voltou a aparecer para a gente. Aí talvez nessa passagem para... Funcionou no teste e agora não está funcionando. Sim. É você que estava trabalhando com duas telas ou não? Não. Não, tá. Não exatamente. Eu não tenho duas telas, mas eu tenho que... Ele passa... Peraí, deixa eu ver. Ah, sim. Sim. Tá só com o problema na hora de passar para a tela cheia. Não são duas telas, sim. Eu estou trabalhando com duas telas, é isso. Vamos ver agora. Que bom que você interrompeu, porque eu estava sem saber. Como eu abri o PowerPoint, aí fica o PowerPoint na minha tela aqui, e eu só vejo o PowerPoint. É um pouco estranho falar para a tela só com PowerPoint. Obrigada. Vamos ver agora. Apareceu? Sim. Aparentemente, ok. Eu vou me esconder aqui, qualquer coisa eu volto, tá? Tá, então, ok. Então, foi que eu abri na outra tela. Então, vou recomeçar. O título da minha apresentação é Adultério e Prostituição na Casa Imperial Romana, a construção da imagem de Messalina na literatura dos séculos I e II depois de Cristo. Então, a gente vai começar com a pergunta, né, quem foi Messalina? Então, Valéria Messalina, ela nasceu por volta do ano 25 depois de Cristo e morreu em 48 depois de Cristo. Filha de aristocratas da linhagem imperial de Roma, casou-se com o imperador Cláudio, que é o quarto imperador da primeira dinastia do Império Romano, que a gente tem Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, quarto imperador, e Nero. A dinastia de Júlio Cláudio termina com Nero em 68 depois de Cristo. Então, Messalina foi a terceira esposa do imperador Cláudio, se casou no ano de 38 ou 39 depois de Cristo, e teve 2 filhos, Britânico e Otávia. Otávia foi depois esposa de Nero. Então, acredita-se que Messalina, ela tinha aí entre 14 e 20 anos na ocasião de seu casamento, enquanto seu marido, Cláudio, contava com 48 anos. A diferença de idade estava na média entre os romanos, mas esse foi um dos fatores que, posteriormente, viriam a contribuir para a criação do retrato de Messalina como uma mulher de desejos sexuais insaciáveis. Então, a gente vai ver como que a documentação da época, mais ou menos ali, de décadas posteriores à morte de Messalina, a gente vai ver como que ela aparece nessa documentação e como que essa imagem ela é construída e como que a gente recebe essa imagem, né, como que ela foi recebida na contemporaneidade. Então, nós começamos, o evento hoje começou com uma apresentação sobre mulheres em Atenas,
E depois, então, passamos por Atenas, começamos em Atenas, na Grécia, passamos pelo Egito, Berenice, e agora vamos para Roma, primeiro século depois de Cristo. E vamos entrar aí no início do segundo século depois de Cristo. Então, aqui eu trouxe uma estátua, né, da Messalina, uma estátua que está no Louvre. Essa estátua, a Messalina, está com um britânico, com o filho no colo, e é uma estátua que faz referência a uma divindade grega, é uma estátua que ela, eu não digo uma cópia, mas ela foi inspirada numa estátua grega, ela representa a prosperidade, então, a paz e a prosperidade. Então, passando para o segundo slide, adultério e prostituição, julgamento no campo literário. A hipótese que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação é que Messalina, ela passou por um julgamento de adultério, né, do crime de adultério, no campo literário, porque a gente não tem indícios de um julgamento formal de adultério. Então, aqui o primeiro tópico do meu slide. O historiador Tácito narra sobre um casamento que Messalina teria participado, um ritual abaco realizado por Messalina enquanto Cláudio estava fora de Roma. Então, Tácito, o historiador Tácito, ele escreveu os Anais. Essa obra, os Anais de Tácito, ele narra ano por ano do principado dos primeiros imperadores romanos. Ele, na verdade, começa com o final do período de Augusto, começa com a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, e ele vai narrando ano por ano do governo dos primeiros imperadores, de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Então, é uma das principais fontes que a gente tem para o estudo desse período, do período Júlio-Cláudio, desses imperadores, dessas personagens desse período, né, para a gente entender a representação, não só a representação, mas para a gente entender esse período que é o primeiro século depois de Cristo, né, quando o império está se estabelecendo, quando há logo depois de uma transição da República para o Império Romano. Então, a gente chama esse período de Principado. Então, o segundo tópico, né, não há indícios, como eu já disse, de um julgamento de adultério. Então, existe um debate historiográfico que discute se houve crime de adultério, se houve crime de traição política. Por quê? Porque Tácito narra, né, que Messalina, ela se casa com um cônsul romano, logo ela se casa, ela aproveita que, né, na narrativa do Tácito, Cláudio estava viajando e Messalina se aproveita que Cláudio estava fora de Roma e ela se casa com um dos amantes. Então, Tácito retrata Messalina como uma mulher que tinha muitos amantes, e esse fator é utilizado por Tácito para fazer uma crítica a Cláudio, porque as mulheres e os libertos, os escravos da casa imperial na época de Cláudio tinham muito poder. Então, isso é muito discutido, se Cláudio ele teria dado o poder, se ele teria dado poder para evitar conspiração, então, se ele teria dado poder para libertos, né, para escravos e para mulheres, como uma forma de evitar conspirações, no sentido de que esses agentes não teriam como assumir cargos políticos. Mas a gente vê também, lendo Tácito, a gente percebe que esses agentes, escravos e mulheres, eram agentes essenciais ali no funcionamento da Casa Imperial e participavam, né, e eram também essenciais na composição das conspirações. Então, a morte de Messalina, que é o terceiro tópico, passo para o terceiro tópico do slide, a morte de Messalina, assim como relatada por Tácito, se assemelha mais ao tipo de morte dada aos conspiradores políticos, crime de traição política, ou seja, Messalina, ela é executada momentos depois que Cláudio fica sabendo do casamento de Messalina. Né? Ela faz um ritual abaco, nesse ritual ela se casa com o Cílio, que era o cônsul romano. Cônsul era, digamos, ele era ele ocupava o cônsul, era um homem muito, muito, muito poderoso,
poderia sim ser configurada como uma traição, como uma conspiração, mas as fontes deixam para a gente uma incerteza. A gente não sabe, não temos elementos para que comprovem que Messalina ela esteve envolvida numa conspiração ou envolvida em um adultério. Mas o adultério, a gente vai entender que ele está relacionado com a crítica aos políticos. Né? Então, se Messalina era uma adúltera, se os libertos e as mulheres da casa imperial, na época de Cláudio, tinham muito poder, isso foi utilizado contra Cláudio pelos autores da época, né, muitos foram senadores romanos e deixaram obras, né, como o próprio Tácito, o Tácito, inclusive, foi um cônsul, mas, enfim, eles mostram para a gente que eles criticavam Cláudio porque Cláudio não mantinha hierarquias sociais dentro da sua casa. Então, como que o imperador que não mantém hierarquias dentro da sua casa vai manter hierarquias e administrar um império extenso? Então, existia essa crítica, ela está no trabalho, na obra do Tácito. Então, passando agora para o quarto tópico. Então, mulheres da família imperial, a gente nota pelos documentos que elas eram julgadas, principalmente, né, nos anais de Tácito, a gente percebe que as mulheres da família imperial eram julgadas por processos duplos de traição. Maiestas, que era o crime de traição política, e adultério. Né, essas mulheres elas tinham que manter uma fidelidade, digamos, dupla. Uma fidelidade política e uma fidelidade também, eu não sei que termo utilizar, exclusividade sexual, né, para não cooperar no sentido de não cometer adultério, né? O adultério a concepção patriarcal de adultério era a relação sexual entre uma mulher casada e um homem que não era o seu marido. O adúltero era o homem que dormia com uma mulher casada, logo, o adúltero, né? Então, o homem adúltero, ele ofendia, o adultério era considerado como uma ofensa de um homem que ofendia outro homem, porque era como se ele estivesse corrompendo a propriedade de um outro homem, porque a mulher era posse, vivia sob tutela. Então, o último tópico Messalina é caracterizada como adúltera e prostituta por autores como Juvenal, Suetônio, Tácito, Dion Cássio, Plínio Velho. Aqui a gente vai analisar alguns desses documentos, Juvenal, Plínio, a gente vai ver as menções que eles fazem a Messalina e que caracterizaram Messalina como adúltera e prostituta, e como que, cronologicamente, essa imagem da Messalina foi construída ali no primeiro século, né, no final do primeiro século e início do segundo século. Então, passando para o próximo slide, esse slide é só uma ilustração, isso é um quadro de 1916, né, sobre a morte de Messalina, que retrata a morte de Messalina, assim como narrada por Tácito, Messalina sendo executada nos jardins de casa, e logo depois, né, momentos depois, que Cláudio fica sabendo, porque um escravo, um liberto de Cláudio, ele vai até Cláudio e conta que Messalina estava fazendo um ritual abaco e estava se casando com um cônsul romano. Então, Cláudio volta para Roma. Enquanto Cláudio volta para Roma, ele se pergunta, né, segundo o relato do Tácito, Cláudio se pergunta se ele era ou não ainda imperador de Roma, se ele não sabia se a conspiração já tinha sido toda realizada e se ele ia chegar em Roma e ia ser executado. Então, ele resolve executar Messalina, mandar executar Messalina, e entende-se, então, né, existe, como eu já disse, um debate na historiografia que procura entender se Messalina foi acusada de adultério ou de conspiração, porque ela foi executada momentos depois, não existe indícios de um julgamento formal de adultério.
Só que esse julgamento, aí o nosso ponto aqui vai ser que esse julgamento, ele se deu no campo literário. O julgamento pela lei, segundo a lei vigente na época, que era a Lei Júlia sobre adultério, os acusados de adultério, então Messalina e Cílio, eles seriam exilados para ilhas diferentes. Essa era a pena, essa era a punição dada de acordo com a lei. E essa punição, ela foi dada às mulheres imperiais, a filha de Augusto, esposa de Nero, a Otávia, inclusive a Otávia, irmã do britânico, filha da Messalina. Mas Messalina não teve essa punição, ela foi simplesmente executada. Então, passando para o próximo slide, aqui, esse documento é o documento que a gente tem, é o documento que mostra o produto final desse julgamento de Messalina, que se deu, eu vou voltar aqui, só para a gente, depois para eu falar sobre essa hipótese. O julgamento de Messalina, então, teria se dado no campo literário. Segundo porque os documentos mostram que Messalina, ela, logo depois da morte de Messalina, ela aparece como vítima da tirania de Cláudio. Só que, ao longo das últimas décadas do primeiro século, Messalina vai sendo caracterizada cada vez mais como uma adúltera. E no início do segundo século, ela passa a ser caracterizada como prostituta. A lei Júlia sobre adultério, previa que uma mulher acusada de adultério, ela perdia o status de matrona e passava para o status da prostituta, ela ganhava o status da prostituta, ela passava para a categoria dos infames. Então, a Messalina, a gente nota que na literatura, ela passa dessa categoria de matrona para a categoria da prostituta. Só que isso demora algumas décadas. E aí eu trouxe aqui para a gente analisar, para a gente o que eu considero como um produto final desse julgamento, quando Messalina já aparece como prostituta na Sátira 6 de Juvenal, no início do segundo século depois de Cristo. E depois a gente vai ver como que ela chega aqui a essa imagem consolidada como prostituta. Então, Juvenal diz: dirige teus olhos às rivais dos deuses, escuta o que Cláudio suportou. Quando a esposa julgava que o marido dormia, a augusta meretriz, atrevendo-se a vestir um capuz noturno e a preferir a esteira de um cubículo ao tálamo imperial, deixava-o, escoltada por não mais que uma escrava. Depois de ocultar a negra cabeleira com uma loura peruca, penetrava um cálido lupanar através de um velho reposteiro e, em seguida, até uma cela vazia reservada para ela. Então, nua, com os mamilos guarnecidos de ouro sob a falsa alcunha de Licisca, prostituía-se, e a todos dava a conhecer, ó generoso britânico, o teu ventre. Branda recebia os clientes e exigia o pagamento. Ao depois, quando o cafetão já dispensava suas meninas, triste, ela saía, fechava sua cela o mais tarde que podia, e ainda ardendo pela tensão de sua vulva rígida e esfaldada pelos homens, mas não saciada, retirava-se. Horrenda pela face enegrecida e imunda pela fumaça do candeeiro, levava ao leito nupcial o fedor do lupanar. Tradução de Alexandre Agnolon. Então, o Juvenal, na Sátira 6, é uma sátira que a sátira procurava... Sátira é um gênero literário que é do vitupério aos vícios, e a Messalina aparece... Essa sátira é uma sátira sobre os vícios das mulheres, uma sátira longuíssima, e esse trecho dessa sátira ficou muito famoso e virou, digamos, um ícone, um símbolo, um ícone da misoginia na literatura latina. Então, o Juvenal, ele caracteriza a Messalina como uma prostituta voluntária, uma mulher que saía da cama, que esperava o imperador dormir, saía da casa imperial e ia para um prostíbulo barato, para um lupanar, se prostituía, recebia o pagamento e saía
ainda insatisfeita com o trabalho realizado durante toda a noite. Então, aí começa essa imagem da Messalina, né, a construção, aí não, digo não começa, aí termina, é o produto final que a gente tem, no início do segundo século, dessa imagem da Messalina como uma prostituta, e é essa imagem que vai ser recebida ao longo dos séculos, de várias formas, né, não de uma forma linear. Depois eu vou mostrar para vocês exemplos da contemporaneidade. Não estou traçando uma linha de continuidade, mas só apontando questões sobre recepção dessa imagem de Messalina. Então, as primeiras menções à morte de Messalina, a primeira menção, né, a primeira fonte literária que relata sobre a morte de Messalina é a Apocoloquintose de Sêneca, possivelmente publicada logo após a morte de Cláudio, em 54, portanto, em torno de 6 anos após a morte de Messalina. Nesta obra, Sêneca não menciona o adultério. O autor classifica a morte de Messalina como assassinato, mencionando-a numa parte do relato onde elenca uma série de nomes de aristocratas mortos por Cláudio. Então, Messalina aqui, 6 anos depois da sua morte, ela aparece como uma vítima da tirania de Cláudio, uma das vítimas da tirania de Cláudio. A segunda fonte que cita o ocorrido, né, que cita a morte de Messalina, é a tragédia Otávia, atribuída a Sêneca, mas, na verdade, a autoria é desconhecida. A datação desta obra foi estabelecida para depois da morte de Nero, ou seja, depois de 68, e em torno do ano 70 depois de Cristo. Nessa tragédia, a personagem Otávia, a filha de Messalina e Cláudio, menciona o adultério da mãe, dizendo que ela, em um ato de tolice, se casou com outro homem, mesmo já sendo casada. O casamento de Messalina e Cílio, com o Sucílio, se deu em 48 depois de Cristo. Esta menção, portanto, indica que, em torno de 2 décadas depois do ocorrido, depois da morte, já havia uma ideia mais ou menos consolidada de Messalina como uma adúltera. Mas percebam que ela não aparece imediatamente como uma adúltera, né? Essa imagem vai sendo construída. Depois, Plínio Velho, estamos seguindo uma ordem cronológica, Plínio Velho, ele faz essa terceira menção, quando a gente, então, coloca essas fontes numa ordem cronológica, percebemos que Plínio Velho vem em terceiro lugar, e ele, numa obra publicada entre 77 e 79, que é História Natural, na parte sobre o comportamento sexual e reprodutivo de várias espécies, ele conta uma sarcástica anedota a respeito de uma competição de sexo organizada por Messalina. E ele diz: Messalina, consorte do César Cláudio, considerando isto ser um nobre jogo, selecionou para a competição a mais notória das prostitutas profissionais e ganhou dela em uma disputa de sexo que durou dia e noite, com um resultado de 25 homens. Essa é a menção, né, uma anedota que Plínio Velho, que está na obra História Natural de Plínio Velho. Depois, no final do primeiro século, Messalina aparece, ela é mencionada por Flávio Josefo em Antiguidades Judaicas, uma obra publicada aí em torno do ano 93. Josefo, ao relatar sobre a morte de Cláudio, menciona que o imperador teria dado Messalina a morte por motivo de ciúmes. Então, o que a gente percebe? As fontes do primeiro século depois de Cristo, essa é a última fonte aí do final do primeiro século. As fontes literárias do primeiro século depois de Cristo, Messalina aparece como uma vítima da tirania de Cláudio. E depois, aos poucos, vai aparecendo como adúltera. Tem uma virada entre o primeiro e o segundo século. As fontes do início do segundo século, Juvenal, Tácito e Suetônio, eles mostram Messalina como uma adúltera e prostituta, né? Principalmente Juvenal mostra claramente Messalina como uma prostituta. E Cláudio aparece como uma vítima dos adultérios de Messalina. Então, o que a gente pode afirmar a partir dos documentos desse recorte cronológico, né, mais próximo à vida de Messalina, é que sua figura foi sendo representada em 2 sentidos.
primeiro como uma ferramenta de crítica a Cláudio. Como eu já expliquei, Tácito, ele faz uma crítica a Cláudio, ele utiliza muitas personagens femininas como recursos retóricos para criticar imperadores, não só Cláudio, mas também Nero, Tibério, mas ele utiliza estratégias retóricas diferentes para cada imperador. E, no caso de Cláudio, os adultérios de Messalina se configuram, então, como uma fraqueza de Cláudio, no sentido de que Cláudio não controlava, como eu já disse, não mantinha hierarquias sociais dentro da sua casa, não controlava as mulheres da sua casa, da sua domus. E ela aparece também, essa imagem que se consolidou, como uma prostituta. Então, a gente percebe que, então, com relação à recepção de Messalina, essa recepção se dá muito a partir da construção dessa imagem como uma prostituta, sem muita crítica aos documentos. Então, no que diz respeito à recepção, este retrato, entretanto, parece ter se perpetuado apenas no primeiro sentido. Eu troquei de segundo sentido, que é o sentido da prostituta. Messalina foi condenada pela posteridade com o estigma da prostituta. Então, um claro exemplo é o modo como a palavra Messalina se consolidou na língua portuguesa como sinônimo de meretriz. O dicionário Ruais da língua portuguesa dispõe no verbete Messalina essa sinonímia, além da descrição mulher de costumes dissolutos, libertina. Também no campo da psicologia, o termo o complexo de Messalina é utilizado como substitutivo de ninfomania ou hipersexualidade para designar transtornos sexuais que envolvem vício por sexo e demasiada libido. Essa imagem é da capa. Messalina, então, virou capa de livro no final do século XIX. Essa estátua foi uma estátua atribuída a Messalina por algum tempo, e depois, não vou contar ainda, peraí, foi atribuída a Messalina. Esse livro é um livro do Cesare Lombroso, do Guglielmo Ferrero, que é um historiador. O Guglielmo Ferrero, um historiador que estudou Roma. Cesare Lombroso ele é conhecido como pai da criminologia. Eles escreveram o livro juntos porque o Guglielmo Ferrero foi marido da filha do Cesare Lombroso. Esse livro, lançado em 1893, depois essa versão italiana, depois foi lançado nos Estados Unidos. É um livro, Ladrão Delinquente, sobre prostituição, fala sobre na verdade, sobre crimes cometidos por mulheres. A tese do Lombroso, do Guglielmo Ferrero, é que a prostituição é um crime e existe um padrão fisiológico nas mulheres que cometem esse crime, né? Segundo a hipótese do Lombroso, esse padrão ele se dá na caixa craniana. A caixa craniana das mulheres, ela seria diferente da dos homens. E dentro aí desse grupo mulheres, as mulheres que cometem o crime da prostituição, elas têm uma formação craniana que as difere de todas as outras e que, para ele, a criminalidade é inata. Então, ele era defensor da pena de morte. As mulheres que cometem o crime da prostituição, elas cometem outros crimes, é o que ele mostra nesse livro. Esse livro tem em domínio público. Ele mostra uma série de gráficos gráficos que foram feitos a partir de fotos e de medições da caixa craniana, do tamanho do nariz, da boca, dos olhos, de várias mulheres que estavam em penitenciárias nos Estados Unidos e na Itália. Esse estudo dele, ele
né, para mostrar que existia, para tentar mostrar que existia um padrão e que a prostituição era crime, ele resolveu utilizar a estátua de Messalina como um padrão. Então, mediram a estátua de Messalina e começaram a medir as circunferências, as cabeças das mulheres que acusadas do crime de prostituição, em busca desse padrão e para provar, né, essa hipótese, então, de que a prostituição era um crime e é um crime que é inato a algumas mulheres. A Messalina, essa estátua é interessante, que ele utiliza essa estátua, então, como um paradigma da prostituta, né? E é interessante que logo depois que o livro foi publicado, pouco tempo depois, 1 ou 2 décadas, essa estátua ela foi atribuída a Agripina, mãe de Nero, Agripina Menor. Então, ele traçou toda essa hipótese, fez gráficos e tabelas, com base numa estátua que não era exatamente a estátua de Messalina, né? Foi atribuída a Messalina, mas depois descobriram que não, que era uma estátua de Agripina. Aqui é uma minha dica para a quarentena. Messalina, essa é Sheila White, como Messalina, na premiada série I, Claudius, da BBC, de 1976. É uma série baseada em um romance histórico escrito pelo Robert Graves, que foi tradutor do Suetônio, e aí eu trouxe também só para ilustrar e como dica para assistir na quarentena. É uma série muito interessante, é uma série que tem muito uso dos documentos, porque como o Robert Graves foi tradutor do Suetônio, ele faz muitas referências aos documentos. Então, por exemplo, essa cena é a cena que a Messalina, que a Sheila White está encenando a Messalina no concurso que ela faz com o desafio que ela propõe à prostituta mais famosa de Roma, e ela ganha a competição segundo Plínio Velho. E para terminar, Messalina Diva, um quadro sobre Messalina de cerca de 1875, que aparece Messalina, parece que Roma está pegando fogo, né? E Messalina continua aí, diva. Ou então agradeço a todos. A minha consideração final eu acho que eu já fui explicando, né, ao longo da apresentação, que a hipótese central é que Messalina, que apesar, né, a despeito da gente não ter documentos que comprovem um julgamento, que ela passou por um julgamento formal de adultério, esse julgamento se deu pelo campo literário e com o mesmo efeito da lei, porque a lei transformava a matrona, não poderia existir uma matrona adúltera, era uma contradição naquela sociedade. A adúltera ela tinha que ser eliminada da sociedade, então, ou pela morte, ou pela transformação em uma prostituta. Então, a Messalina ela acaba sofrendo esse julgamento, mas no campo literário, né? Ela acaba virando uma prostituta, mas isso demora cerca aí de 50, 60 anos, porque depois da morte dela, quando a imagem dela é, de fato, consolidada no início do 2º século. Então, muito obrigada pela atenção.